Vidas negras importam. Quando ela chegar, que seja doce. Muitas vezes vem disfarçada de susto, outras de dor, ou até mesmo nem disfarça. Aparece, se revela rápida e insana, ou lenta e lúcida. Anestesia? Mas anestesia para quê? Sombras, névoas, frio, muito frio. Nos sonhos vejo um enorme abismo escuro, profundo, e um só salto e tudo se resolverá. Sorriu, lembrando do passado, das alegrias de infância, do colo da avó, do doce de abacaxi, do doce de banana. Lembrou também das recitações em festa, dos desenhos favoritos e da forte sinusite que sentia. Nesse presente, seu corpo pede morfina. Dor, dor, muita dor. A dor já passou a carne, chegou na alma. E o abismo ali, à espera, nevoento. Quantos passos para chegar nele? Um, dois, um pulo apenas. Não. Medo não. Não haverá futuro. Apenas saudade. Claude Dias. Salve, meu nome é Plínio Camilo, eu tenho um grande prazer de apresentar o Nota de Escurecimento Gerações. E hoje eu vou oferecer essa conversa para a Joyce Aziza, a Claude Dias e ao Ivan Reis. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Rai Soares. Salve, Rai, bem-vinda, querida. Como está você, querida? Boa noite, Plínio, querido. Obrigada aí pelo convite. Estou bem. Boa noite, estou Boa bem. Estamos beleza, bem. aqui. Eu agradeço a gentileza, Rai. E aí, por favor, querida, se apresente, por favor. Então, gente, boa noite. Eu sou Rai Soares, sou uma mulher negra. Eu moro atualmente na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, mas sou nordestina, sou maranhense, então vim morar no Rio do Nordeste. Sou mãe de duas crianças, um adolescente, uma criança, o Pedro e o Aquil, e sou professora da UF, no campus aqui de Rio das Ostras, e sou escritora. Tenho 2 livros publicados aí pela Jandaíra. É isso. Que beleza. E é isso, por favor, Rai. E é esse nosso programa, Nota de Escurecimento, nós falamos de escritoras e escritores negros brasileiros e de sua literatura negra. E aí conta dessa história, como que veio essa sua escrita, da onde veio, para onde vai, como que é, como você se apresente, e também, É. caso queira, declame o que você quiser, querido. Sim, então, Plínio, eu sempre fui uma pessoa muito da escuta e muito curiosa. Então, desde criança, eu sempre gostei de ouvir muito as pessoas mais velhas, principalmente meu pai e minha avó, né? Minha avó foi uma mulher negra, né? Preta, e meu pai é um homem preto. E desde pequena era hábito na minha família, junto com meus irmãos, ouvirmos a minha avó, né? Minha avó era uma contadora de histórias. Ela não tinha educação formal, ela não sabia ler e escrever formalmente, mas ela era uma contadora de histórias. E a minha escrita, o meu gosto pela literatura, ele se inicia aí, nessa escuta atenta e curiosa que eu tinha das histórias da minha avó. E à medida que eu fui crescendo e tendo acesso aos livros de literatura, eu me debrucei sobre esses livros, né? Eu lia muita literatura na minha juventude, na adolescência, juventude, e escrevia também, desde jovem, desde bem jovem, né? Desde adolescente. Escrevia poesias, escrevia contos, mas foi só muito recentemente que eu publiquei esses livros. Eu tenho 2 livros
de literatura publicados. Um é A Mulher que Pariu um Peixe, e o outro que eu publiquei esse ano passado, final do ano passado, chama Memórias da Cozinha de Vovó. E foi nesse reencontro com a minha ancestralidade, com as memórias afetivas que eu tinha dessa relação com a minha avó, com a cultura afrodiaspórica, com a cultura do interior do Maranhão, uma cultura afro-rural muito forte, quilombola. Foi nesse reencontro que eu me reafirmei como uma escritora negra. Me reafirmei no sentido de publicação mesmo, né? E aí publiquei esses livros e passei a dialogar não só com as minhas memórias, mas com outras pessoas a partir delas, né? Através dessa escrita. Certeza que nós, eu tento trazer o máximo possível, não tivemos lá do Maranhão, pensar nesse primeiro momento que fosse lá no Maranhão. Aqui veio o Matheus Gato, aqui veio a Ilma de Fátima, muito brilhante falar disso, e nós temos a Maria Firmina, né? Uhum. Que ela que nos traz, Cláudia, né? Cláudia Alencar também, outra maranhense que está aqui em São Paulo, que falou desse resgate. E aí, me conte como que é isso, como que é você resgatar, se fazer papel essa ideia, essa ancestralidade, porque isso é uma coisa que nós negros, nós negras falamos muito. Ah, o resgate da escrita para a ancestralidade. O que é, professora, esse resgate para a gente? Então, eu vejo assim, a gente tem várias formas de resgate, de vínculo, de elo e de conexão com essa ancestralidade, né? A escrita é uma delas, né? Mas nós temos muitas outras, né? A religiosidade, a cultura, as manifestações culturais. Nesse caso, eu penso que o resgate dessa ancestralidade, trazer isso para a literatura, primeiro que é uma forma de reafirmação de quem eu sou, né? De reencontro com essa origem, com essa ancestralidade, reafirmação identitária, né? Da minha identidade, da minha história, de onde eu venho, né? Do meu passado. E segundo, é uma forma também, aí falando mais da literatura, Line, de entender que é possível fazer literatura, uma literatura que dialoga para além, inclusive, da nossa experiência, né? Que dialoga com outros lugares e com outras pessoas a partir das nossas histórias. Porque nossas histórias, nossas memórias, nossa ancestralidade sempre foi visto e aceito no mundo literário como algo exótico e não como literatura, né? Não como algo que pudesse ensinar, do ponto de vista literário, questões sobre a humanidade, sobre a ética, sobre o amor, sobre a moral, como são os grandes romances chamados clássicos, né? E uma literatura não negra. Nós sempre fomos vistos nesse lugar de exótico, né? A gente fazia relatos, histórias, curiosidades, Exótico e monotemático também, e né? monotemático, exatamente. Então, obviamente que esse lugar que a literatura preta conquistou, a literatura de mulheres periféricas, a literatura do sul global, a literatura indígena, a literatura quilombola, esse lugar ele foi aberto por outras e outros que vieram antes de nós, né? Você citou a Maria Firmina, mas nós temos, né, a Carolina, a própria Conceição, que cria aí um conceito, uma forma, um estilo literário, que é essa vivência, que foi importantíssimo para nós, né? Porque ela nos reafirma esse lugar da literatura. Sim, nós podemos fazer literatura, né? Uma literatura reconhecida como literatura, com um estilo próprio,
a partir das nossas memórias, das nossas histórias, das nossas existências, e para além delas também, né? Que as pessoas pretas podem escrever sobre qualquer coisa que elas queiram, né? E dentro de qualquer estilo. Pode e escrevemos, né? Escrevemos. Né? Esse programa é prova disso, que vem toda uma miríade de, de opções e do afrofuturismo a falar de um passado próximo, né? De Sim. poemas a canções, né? De prosa, de teatro, né? Como a gente vai falar e fala disso tudo. Então, nós escrevemos tudo, temos como falar. Porque quando nós estudamos, né, nos bancos escolares, essas questões europeias ou brancas, né, a gente lê uma aldeia lá no meio da Sibéria e fala que ele É, escreve sobre a alma do... Né? E nós aqui, né? Nós do Maranhão, como é que nós fazemos, assim. Perfeito. Aí você foi falando que essa sua literatura ela brotou dessas histórias de seu pai e de sua avó. E aí, quando ela começou a se fazer palavra para você? então, é muito interessante esse processo, Plínio, porque a academia, a universidade, a escola, né, principalmente na época que eu entrei na universidade, ainda se estava discutindo as cotas, né? Então, naquela época, a gente passava por um processo de embranquecimento cultural muito forte, inclusive para sobreviver na universidade. A gente precisava se adequar a uma cultura branca que tentava apagar, e muitas das vezes apagava, qualquer resquício cultural que nós tínhamos, da nossa ancestralidade, da nossa história. Então, eu, na verdade, demorei a entender que a minha formação literária, a minha formação cultural, mas, sobretudo, literária, como escritora e como leitora, ela tinha uma origem nessa relação com a minha avó, com essa cultura afrodiaspórica e ameríndia. Eu lia muitos os chamados clássicos brasileiros da literatura quando eu era adolescente e jovem, muito. Machado de Assis, essa de Queiroz. Machado de Assis, naquela época, não era lido como escritor negro, não é? Nós estudávamos Machado de Assis como um escritor branco. Lima Barreto também não era lido como negro. Então, Aloysio de Azevedo, Gonçalves Dias, todos esses escritores, e não só, né, lia também latinos e da literatura mais clássica. E eu já escrevi algumas coisas e eu acreditava que a minha literatura, o meu gosto pela literatura, o meu gosto pela escrita, vinha daí, dessas leituras. Então, eu demorei, a universidade reforçou isso, porque na universidade, quem tinha uma... Eu passei por isso no mestrado, né? Quem tinha uma cultura era quem lia os clássicos europeus e os clássicos da literatura universal, chamados clássicos, né? Quem tinha uma formação cultural afrodiaspórica, fundamentada ali, com fundamento na oralidade, era visto como alguém sem cultura. Então, eu lembro que isso para mim foi muito difícil, porque eu me deparava, às vezes, com professores que citavam clássicos, e se você não leu, você era visto como alguém não culto, você não é culto. Então, eu tinha uma formação literária, né? Eu reconheço isso depois, fundada na oralidade. E eu descobri isso muito graças a essas mulheres escritoras, e há muitas estão aí, né? E que vieram antes e que se reafirmaram como escritoras. A Carolina de Jesus é uma mulher incrível, uma escritora, uma expoente do pensamento social brasileiro, né? Uma intelectual incrível, que
abre esse caminho para a gente, né? Mas tantas outras mulheres que me possibilitaram entender, né, que a minha formação literária e o meu caminho literário e a minha forma de escrever, né, a minha forma, o meu estilo, ele tinha essa relação direta com a oralidade, com essas memórias ancestrais, com essa relação com a minha ancestralidade, com a minha avó. Então, a partir desse momento, quando eu entendi isso e entendi o que isso significava para mim, eu me encontrei como escritora, eu encontrei, assim, eu disse, é isso, é assim que eu quero escrever. É esse o meu estilo de escrita. Rai, é bem interessante isso dessa questão de estar em casa, estar na gente, estar nos nossos ouvidos, a gente descobrir muito depois. Estava revendo nesses momentos as minhas músicas, assim. Aí tem uma música do Martinho da Vila, de 1975, Salve a Mulatada Brasileira, né, que é bem interessante, e que ele fala que Machado de Assis era também, como ele diz naquele momento, mulatinho. Anos depois a gente vai descobrir isso. E essa coisa que era. Ele cantava isso, né? José do Patrocínio, Aleijadinho, Sim, né? Machado de Assis, que também era mulato. Ele conta. sim, E a gente não percebe, ou a gente não percebeu, ou alguns de nós não percebemos, né? Hoje a gente fala, tá, e muitos de nós que fizemos as faculdades, eu fiz na década de 80 do século passado, a gente não se discutia isso, né? Mas já se sabia, sim, mas não tinha isso tudo. Quando eu estudei, a gente mal estava começando a estudar a literatura latino-americana. sim. Mal estava, e ele melhorou, agora está se falando, mas mal estava. Ali que a gente começou a ler Garcia Marques, fazer todas aquelas situações assim. Mas é isso, né? A gente não consegue perceber essa riqueza que é do nosso lado, nossos ouvidos, né? Na música. Eu vi essa música no rádio. E que isso podia ter facilitado muito a nossa vida, né? Muito, muito. E porque nós somos o tempo todo, principalmente na universidade, Plínio, aquela época que nós entramos na universidade, tinha um debate muito ainda assim, não inicial, porque já havia pessoas, né, militantes, intelectuais que tinham vindo antes, mas a gente não tinha essa força não tinha essa pauta nos cursos, né, dentro da universidade, e nós éramos o tempo todo, nós éramos empurrados para isso, né, para essa negação. A Lélia fala isso no documentário, numa entrevista que ela dá, né, de como ela passou por esse processo de embranquecimento também na universidade, né, de tentativa, porque nós éramos empurrados para isso, inclusive para sobreviver naquele espaço que não era um espaço para a gente, né? Não era um espaço para a gente. Então, era algo que não se debatia, não se... Inclusive Lélia, Cult, Beatriz, que vieram uma geração antes da minha, que vieram entrar na universidade na década de 70, era muito. Não se falava. O movimento negro estava restrito a algumas outras coisas, que aí só no final da década de 70 ele se fortaleceu, mas estava muito assim, né? Muito disperso, muito. Então se acabava embranquecendo, né? Vários, vários, vários. E a gente embranquecia mesmo. Né? Se você não fizesse nada, você já estava bem clarinho. Então, era a situação. Por favor, continue, querida. E depois desse momento de escurecimento que você teve? Então, esse processo de escrita, né, de reencontro, né, eu falo que é um reencontro com a ancestralidade, e olha que eu não é que eu tenha
que eu não tenha tido essa referência, como você falou, Plínio, em casa. Eu tinha. O meu pai, ele, inclusive, tem um conto que fala sobre isso no meu livro. O meu pai sempre foi da cultura. Meu pai cantava Bumba Meu Boi, né? Hoje ele não canta mais, ele já tem 92 anos, mas ele tem uma memória incrível. E ele cantava, ele era o que a gente chama no Maranhão de puxador de Bumba Meu Boi, né? A pessoa que canta, que cria as toadas e canta. Então, ele era compositor. E ele, na década de 70, no povoado onde ele vivia, que não era uma cidade, era um povoado, ele organizava festas, né? Fazia festas para as pessoas. E ele organizou, imagina, isso na década de 70. A gente está falando da universidade, mas imagina na década de 70, no interior do Maranhão, ele me conta, né, fala isso até hoje, que existiam festas, bailes de duas classes. Ele chama de classe o que a gente hoje denomina de raça, né? Na verdade, está tudo entrelaçado. Ele diz que existiam bailes de duas classes. Eram os bailes nas festas que aconteciam nas casas, né, das pessoas, nos barracões. No interior não existia boate, né? Eram nos barracões na casa das pessoas. E as pessoas, Maranhão, tem uma população negra gigante, né? As pessoas iam, pessoas socialmente vistas como negras, pretas, e as brancas iam para esse baile, cada uma dançava num quarto, para não se misturar. A mesma festa, cada uma chegava e ia para o seu quarto de dança. Então, os pretos iam para um e os brancos iam para o outro. Esses eram os bailes de duas classes. E era naturalizado. Todo mundo já ia, já sabia. Olha, você vai, não podia se misturar. E as mulheres, os homens, né, não se misturavam também na hora de dançar. Ah, quer dançar com alguém da outra classe? Não podia dançar. E o meu pai conta que ele, no povoado dele, organizou o primeiro baile que ele organizou. Ele disse: o meu baile não vai ser duas classes. Meu baile, todo mundo vai poder entrar e dançar quem quiser, com quem quiser, no mesmo lugar. E aí ele organizou aquele baile e deu muita gente, e para surpresa dele, foi muita gente, todo mundo dançou, foi para o mesmo lugar, dançou. E a partir daí, naquele lugar onde eles viviam, até um povoado pequeno, acabou o baile de duas classes. Que aí entra a questão também do recurso, né? As outras pessoas que organizavam o baile viram que o baile dele foi um maior sucesso, deu muita gente, né? Deu lucro, inclusive, para ele, né? E todo mundo disse: como assim? Aí pararam de fazer baile de duas classes. Então, tinha toda essa vivência, e mesmo assim a gente entra nos espaços e nós somos empurrados para esse embranquecimento cultural. Ou seja, para você não reconhecer que aquela atitude, que aquele movimento, que no caso meu pai fazia, o que minha avó, outras pessoas faziam, aquilo também era uma resistência, né? Aquilo também era uma forma de se contrapor à opressão. E aí a gente na universidade não reconhecia nada disso. Eu não reconhecia isso como resistência, enquanto isso eu estava estudando os movimentos sociais europeus, né, e etc., que são importantes, mas estava apagando a história que eu conhecia no meu cotidiano. Que, na verdade, nem se enquadrava aí no que a gente estudou por muito tempo como resistência às diversas formas de opressão. Então, é Com muito nesse certeza. sentido, né? Mais do que resistência, dessa insistência, porque esse seu exemplo é uma insistência, né, da integração, Resistência. da integração, que é uma questão favorável dessa questão, e que todas e todos entendam que o movimento negro, os movimentos negros, as atitudes negras, ela está pedindo, por enquanto, a integração. A gente está Sim, pedindo a integração. Né? sim. Todo o direito estão pedindo a Uhum, integração. Porque não tem, pode ser que num momento, né, a gente comece a pedir outra coisa. Né? Então, sim, sabe assim. Mas por enquanto, e sempre foi pedido a integração. Nunca em sim. nenhum outro momento foi. A questão das cotas é um pedido de integração, as questões de Sim. preferencial são pedidos de integração.
Entender isso que as pessoas precisam. É de integração, é de equiparar, né? Não quer polarizar. Quem está polarizando é a branquitude, Sim. né? A branquitude frágil. Ela está. Exatamente. E nem reverter opressões. Ah, agora eu quero estar no lugar do opressor. Não é isso, né? Como você bem trouxe. A gente quer superar, né? Acabar com essas formas de opressão, de preconceito, de racismo, né? É exatamente isso, né, que você traz. Homofobia, feminismo, tarará, pá, Exatamente. muitas coisas, muitas coisas. Etarismo, né? Sim. Porque é outra, É. outra. Então, é o que pedimos, o que trabalhamos, o que lutamos é pela integração. Você fazer um programa que fale sobre essa literatura negra brasileira, como eu faço, é porque tem outros, e tiveram outros, que falaram de Sim. toda uma literatura e acham que é tudo igual, que não é, que precisamos Uhum. ter esse nosso espaço. É só isso, né? É só isso também. Querida, queria pedir para alguma coisa. Você pode declamar, falar, contar um Posso, trecho? posso. Eu vou falar uma poesia, né? Os meus livros são, eu tenho dois livros de contos e eu escrevo contos a partir dessa oralidade e desse universo afrodiaspórico e indígena. A minha literatura, ela é uma literatura que dialoga muito com esse universo que eu chamo de fantástico, mágico, mas eu gosto do termo fantástico, né? É um universo fantástico. E é um universo fantástico porque assim, há uma dimensão criativa e fantástica que faz parte do cotidiano desses povos que é incrível. Não só dos afrodiaspóricos, mas dos indígenas também, dos latinos, né? A gente tem uma literatura do realismo mágico, mas uma literatura fantástica também na América Latina. E eu acho que quando a gente traz esse universo para a literatura, ele traduz um pouco do que é essa realidade. Então, os meus livros dialogam muito com isso, com essa dimensão fantástica, essa dimensão, muitas das vezes, do invisível, das encantarias, dos encantados, das histórias que muitas das vezes a gente acha que são impossíveis e improváveis e que fazem parte do cotidiano dessas comunidades e desses povos, né? Então, eu escrevo a partir desse lugar, digamos assim. Então, tem contos, né? Eu vou ler um conto bem curtinho daqui e depois, se tiver tempo, eu leio uma poesia. Então, tem um conto que eu gosto muito, que deixa eu ver onde é que está aqui. Vou ler um que é homenagem a Lélia, inclusive, que eu fiz, que está aqui no livro Memórias da Cozinha de Vovó. Ele chama Português. E é o seguinte, né? O português. Meu bisavô falava engolindo as letras. Os brancos e os que queriam ser brancos nunca entendiam o que ele dizia. Apesar de já conhecer a língua de branco, nunca falava as palavras completas. Muito chicote levou dos feitores por algo que julgavam falta de tino. Até que tiveram ele por preto de pouco juízo, incapaz de falar e entender as coisas. Mas meu bisa sabia o que fazia. Ele engolia as letras de dia e à noite se juntava a outros pretos na senzala e colocava as letras engolidas tudo para fora da garganta. Contava tudo o que ouvia, arquitetava planos de fuga, formava mapas, rotas, indicações de como e para onde fugir, com as palavras que engolia dos brancos.
quando menos esperavam, ele já tinha um plano inteirinho na cabeça. Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Bonita essa imagem, né? Engolir as palavras para de noite contar. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. E eu acho que esse conto, essa poesia, esse poema, ele fala muito dessa estratégia, né? Nós somos um povo de estratégia, e muitas das vezes essas estratégias foram lidas como incapacidade, né? Como falta de inteligência, como Uhum, submissão, né? uhum. E é a rasteira que a Lélia fala, né? A rasteira que se dá nos brancos, né? Porque está ali criando algo enquanto, né, Lembra você muito isso. dos meus. Eu tenho uma tia que eu homenageei ela em vários contos, que ela colecionava palavras para depois fazer. Ela fazia isso desse seu Que personagem. interessante. Né? E era interessante que ela falava, que legal, anotava minha tia Edith. Ela é um personagem que aparece muito nas minhas escritas, né? Mas que é interessante, bacana. Bacana mesmo, bacana mesmo. Assim. Querida, vou pedir uma licença para você, Sim. para também homenagear outras pretas, outros pretos que estão aqui para gente, e fazer aquele pedido para todos e todos que estão assistindo, que, por favor, né, leiam, assistam o canal, façam suas perguntas, né? A gente não tá, esse episódio está sendo gravado, mas é interessante de você poder ver, falar, ver as nossas coisas, conversar, né? Fazer suas observações, sugerir, né? Algum ponto, alguma coisa que a gente poderia responder. Não responde nesse programa, mas pode responder no outro. E hoje, nesse momento criou, vamos falar de uma outra preta muito importante, Cacilda Francione de Souza. É bem interessante ela. Ela nasceu, né, no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1850, na cidade do Rio. A gente não sabe muito da história dela, tanto é que não tem muitas fotos, não tem muitas situações, apenas tivemos que criar essas imagens, né? Não sabe da adolescência, mas é uma negra que nasceu no século XIX livre, né? Mas e o que a gente começa a perceber a trajetória dela, que ela frequentou o Conservatório de Música lá no Rio de Janeiro entre 1868 a 1874. Ela, né, se tornou professora, como muitas pretas de nós, né, em 1875, com 17 anos, e já começou a se envolver nessa questão do movimento abolicionista. Passado algum tempo, se casou com um outro abolicionista muito interessante, Vicente de Souza, que é um outro griot que a gente vai falar, e passou a frequentar os dois, né, várias sessões abolicionistas e conferências emancipadoras. E eles dois começaram a trabalhar ativamente, junto com José do Patrocínio, nesses movimentos abolicionistas. E Cacilda surge como uma presença permanente nessas reuniões, fazendo apresentações musicais, né? Ela se destaca trazendo outras mulheres, né? Sendo reconhecida como uma das primeiras mulheres a participar disso, trazendo outras, fazendo trabalhos muito interessantes. Outras negras também começaram a participar a partir dela e, né? Se fizeram essa ideia, se fez carne. Essa carne conseguiu se conquistar, né, toda essa abolição. Após a abolição, ela se mantém trabalhando no magistério, se torna diretora da segunda escola feminina primária do segundo grau, torna-se membro diretor, começa a trabalhar e a partir de 1895, final do século XIX, ela escreveu sua primeira obra, que foi o Ensino Público Primário na França e na Itália. Ano seguinte, Noções de Literatura Nacional,
E, em 1902, o resumo da história literária. Além do que ela publica várias situações, várias coisas, e foi e é uma referência muito importante, pouco falada entre nós, dessa nossa para a literatura e para o movimento abolicionista. Vamos marcar esse nome e vamos voltar a conversar. Cacilda Francione de Souza. E é isso, querida. Continue, por gentileza, falando, contando essa sua importante história, para a gente poder, né, continuar a falar, continuar a entender isso tudo. Por favor. Então, Pline, falando um pouquinho mais dessa literatura, né, dessa história, eu acho que é interessante e é importante para mim, né, falar dessa figura que foi a minha avó, que é uma referência na minha vida, na minha história, e é uma referência na minha literatura, na escritora que eu sou hoje, né? A minha avó chamava Severa Rosa, e eu falei um pouco, né, no início, de que ela era uma contadora de histórias, e ela nunca aprendeu a ler e a escrever, mas ela contava histórias para os netos, para os filhos e para os netos. E ela tinha uma capacidade de narrativa que era incrível, porque nós íamos passar as férias com ela e a gente, assim, era o momento esperado, o grande momento das férias, era ir acompanhar e ouvir a minha avó nas suas histórias, nas histórias que ela tinha de memória. E aí eram histórias que tinham uma origem africana, uma matriz, né, aí matrizes africanas, histórias de cordel também que circulavam naquela época pelo interior do Maranhão. Mas a minha avó também, ela foi uma figura muito à frente do seu tempo, e eu digo que ela também foi um personagem, e é um personagem, né? Assim como você fala da sua tia. Tem alguns casos, alguns fatos muito, muito interessantes que aconteceram com a minha avó e que eu transformei também em história, em conto. Ela quando ela estava, assim, antes de fazer 80 anos, naquela época, as pessoas tinham uma expectativa de vida bem menor do que tem hoje, né? Então, antes de fazer 80 anos, ela disse que estava perto de morrer. Ela disse, olha, falta pouco, em pouco tempo eu vou morrer, e eu quero encomendar o meu caixão. E aí, naquela época, não tinha funerária, não existia um lugar onde se comprava. As pessoas faziam, né? E ela mandou fazer o caixão dela, né? Ela mandou fazer, tinha um vizinho, que era o compadre dela, que fazia, e fazia um caixão de madeira crua, né? Não era madeira de lei, era madeira, né, simples, aquela madeira branca, né, meio amarela, assim. E ela mandou fazer o caixão e colocou o caixão dentro de casa. Ela tinha uma casa, né, de palha e barro, né, que aqui no Sudeste acho que chama de pau a pique, né, uma casa. Então não era de telha, era de palha, coberta de palha. E dentro da casa tinha uma parte que era de madeira, né, e o caixão ficava ali, no quarto dela, ali em cima. E ela conviveu anos com esse caixão, né? Esse caixão ficava lá, que mostra também a questão cultural. Ela não tinha medo do caixão, ela não tinha medo de morrer, ela não tinha medo da morte. A morte tinha outra dimensão, outro lugar na vida dela. E nós, os netos, né? Eu lembro que a gente tinha pavor do caixão, porque a gente ia para a casa da minha avó nas férias e dormíamos com aquele caixão em cima da gente ali, olhando na noite de lua cheia, a casa ilumina por dentro, né? A casa de palha, ela tem as frestas, e à noite a gente via o caixão ali iluminado. E eu até, na minha juventude, eu tinha pesadelos com o caixão. Depois eu fui entender o que significava
para ela, e em termos culturais, né, de uma memória cultural, de uma relação com a morte, né, que não é a relação ocidental que se tem com a morte, e não é a relação também do extermínio, né, que a morte assume um outro lugar nessa relação do extermínio, mas ela tinha outra relação com a morte. Então, ela não tinha medo da morte, né? A morte, para ela, era uma companheira que estava ali. Meu pai vem dessa mesma cultura, né? Ele tem essa relação e essa dimensão da vida e morte que é muito diferente dessa cristã, punitivista, né? Que a gente tem aquele medo da morte. Então, é muito curioso isso. Então, a Severa Rosa foi essa mulher incrível. Tem outras histórias incríveis dela. Ela foi, quando ela adoeceu, quando já estava, né, 80 anos, e o meu pai resolveu que ela teria que ir para a cidade. Uma cidade pequena, mas uma cidade que tinha recursos, hospital, e a levou para a cidade. Mas ela não queria ir, porque ela morava na casa, na casinha dela de barro, onde não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, porque era um povoado, mas ela tinha as plantações dela, ela mesma plantava a sua roça, plantava as bananeiras, ela tinha a vida dela, ela tinha a sua autonomia. E ela foi, porque meu pai, né, ela tem que ir, né, está perto de médico, de hospital. E na cidade tinha luz elétrica e água encanada. Então, ela foi para uma casinha na cidade, uma casa tinham vizinhos colados com ela, e ela se recusou a usar a luz elétrica dentro de casa, dentro de casa. E eu lembro que na casinha que ela foi morar na cidade, tinha um poço, né, um poço no quintal, e ela só usava a água do poço, ela não usava a água da torneira, e ela só andava com a luz da lamparina dela. Dentro de casa, e ela ia visitar a vizinha que era do lado toda noite para conversar, né? Aquela coisa de ia, conversava um pouquinho e voltava. E ela ia com a lamparina dela acesa pela rua. E nós, né? Eu era, já tem uns 10, 11 anos, às vezes a gente se dividia, os netos, para ficar com ela, acompanhá-la. E a gente morria de vergonha. Como assim minha avó andar com uma lamparina? Imagina, uma lamparina no meio da rua. Os postes, já existia poste, luz elétrica. E novamente, quando eu me dei conta da dimensão que era isso, eu disse assim, assim, é um personagem, é uma história incrível para mim, né? Eu também escrevi um conto, e é uma história incrível de resistência, de uma mulher também decidida, né? Ela era vista, meu pai falava, tua avó é muito teimosa. Teimosa é isso, ela sabia o que ela queria, né? São duas histórias que mostram um pouco assim quem foi essa mulher, né? Que me inspira tanto na minha literatura. E Então, desculpa, né, da reles metáfora, né, mas que trazia sua própria luz. e Né? trazia sua própria luz, E trazia sua própria luz. trazia, né? Querida, eu vou querer duas questões suas que você abordou muito. Primeiro, é falar dessa literatura afro-indígena. Conte para gente onde é esse encontro, tá? E nossa próxima sessão é a Estante Preta. E aí eu queria que você também desse o serviço dos seus livros, onde a gente pode comprar, como que Tá, pode fazer. Por favor. tá bom. Falar um pouquinho dessa literatura afro-indígena, afrodiaspórica indígena. Esse livro, Memórias da Cozinha de Vovó, né, que é meu último livro, Mais a recente. apresentação Mais recente. mais recente. Mais O recente, por mais favor. recente realmente. Tem um outro, é uma trilogia, tem um outro aí que está para sair, né? Ele, a Mulher que Pariu um Peixe, é o primeiro, esse aqui é o mais recente, tem um outro dessa trilogia. A apresentação fala um pouco desse encontro, né? Desse encontro
como você falou, né, afro-indígena. E a Lélia para mim é uma intelectual, uma referência também na minha forma de escrever, quando ela traz para a gente aí uma perspectiva metodológica de dialética entre consciência e memória. Eu acho isso muito potente, né? E ela tem uma outra categoria que ela cria, que é a Mefricanas, né? Que eu acho que ela consegue trazer essa dimensão de onde essa cultura se encontra de verdade e se transforma em uma potência revolucionária, transformadora. Nesse livro, Memórias da Cozinha de Vovó, eu falo um pouco desse encontro e falo de como esse encontro entre uma cultura afrodiaspórica indígena, né, ameríndia, ela se dá em vários momentos, em vários lugares, mas sobretudo na cozinha. E eu estou falando muito desse lugar, né, do norte e nordeste. O Maranhão é nordeste, mas é norte também, né, entrada do norte. Então, é um estado que está ali nessa mediação. E nós temos essa influência indígena, é um estado muito africano na sua origem, na sua construção, na sua constituição. É uma população negra, né, significativa, e é muito indígena também, né? Tem essas matrizes indígenas e africanas. Então, esse encontro, Lina, eu vejo que ele se dá sobretudo na cozinha, nesse espaço, nesse território, muitas das vezes tratado como um lugar da submissão, mas, ao contrário, né, muitas intelectuais, escritores e mulheres já têm reafirmado isso, é um espaço de construção coletiva, de encontros, de memórias afetivas, e é ali onde essa cultura africana, afrodiaspórica, indígena, eu digo que a gente observa muito isso no Maranhão, melhor se encontrou. Então, no Maranhão a gente tem muitos objetos de uso cotidiano, são indígenas, né? No meu livro eu falo do abano, do cofo, né? O cofo é um utensílio feito de palha, né? De palmeira, que serve para guardar farinha, serve para guardar feijão, serve para guardar alimento, né? Um utensílio indígena. O abano também, então eu falo abano indígena, abana o fogo que cozinha a receita africana. Então, o cofo indígena, ele guarda a semente que tem origem, que veio da África. E assim por diante, né? Eu estou falando de objetos, mas isso é um encontro, uma confluência, né? Como diz o Nego Bispo, aí, uma confluência de saberes, de conhecimento, de memórias, de cultura. Então, isso é muito forte para a gente. Além do lado dessa dimensão, não lado, dessa dimensão das encantarias e dos encantados, que é algo incrível, porque faz parte desse universo afro-indígena, né? Que são os encantados, né? São esses seres que se encantam, que estão na natureza, que dialogam também com as entidades e que vieram de África, né? Que vieram junto com os africanos e ali se encontram nas pagelanças, nos tericus, né? Nos tambor de mina, nos candomblés também. Então, é um encontro muito potente. Acho que a Lélia Gonzalez nos abriu um caminho aí não só de análise, de entendimento dessa potência, mas de praxis também, né? Quando E ela que traz é, aí as amefricanas, né, para o debate. Sim. e que é interessante, e depois de dito, parece ser óbvio, que vimos de povos que andavam pelas Áfricas.
né? Que não tinham, lógico que lutavam, mas não tinham esse afã de conquistar, mas tinham um afã de se harmonizar. A questão dos mais velhos da terra. Então, a gente tem de lá de respeitar sim, daquele encontro com duas culturas que você sai com uma terceira e quarta cultura. E que uhum, aconteceu aqui com os povos originais, com esse povo das Áfricas que foram sequestrados, que também teve todo uma mistura de várias Áfricas, várias sim, histórias sim, ali, e que também teve essa mistura com vários povos originais aqui, né? Então, isso, sim. relembrando, acaba ficando óbvio, né? Só que às vezes a gente esquece e acha que uma coisa se supera a outra e que, né, que são coisas Mas isso é fundamental, Plínio, que você traz, porque assim, em alguns lugares a gente ainda vê isso de forma muito interessante. Eu cito o Norte, o Maranhão, que é de onde eu venho, de como essa confluência não precisa eliminar o outro culturalmente nem fisicamente, nessa e como esse aí sim se deu encontro, que é diferente em tudo da colonização, né, da imposição e da destruição da cultura do outro, né? Então, como nas frestas da colonização, da opressão, né, que foi a colonização, da violência, né, da barbárie que foi a colonização e o colonizador, como nas frestas desse processo extremamente violento, esses povos conseguiram criativamente e de forma astuta, inteligente, com sabedoria, construir várias expressões, várias manifestações, saberes, né? Construir culturas, inclusive, né? Novas. Então, eu acho que isso é fundamental a gente entender, né? E a gente resgatar também que o processo de colonização ele também foi contraditório, né? Ele foi violento, opressor, né? De uma exploração brutal, mas foi contraditório no sentido em que esse outro, visto como outro, né? Os negros africanos, os indígenas, eles resistiram e nessa resistência eles construíram muita coisa, né? E graças a essa construção a gente tem hoje, né, cultura que a gente nomina de cultura afro-brasileira, a gente tem assim, uma cozinha afro-brasileira, indígena, regional também, né? E manifestações culturais, expressões. Então, isso é importante. com certeza. Querida, vamos entrar no instante, mas antes, como que a gente consegue adquirir seus livros? Sim, então, os dois livros, eles foram publicados pela editora Jandaíra, então dá para comprar pelo site da editora, e também os dois já estão disponíveis aí nas principais lojas pela internet, livrarias. Então, basta dar uma busca aí nas Entregando, redes que dá para entregando a encontrar idade, fácil. entregando a idade nas melhores lojas do ramo. As melhores, exatamente. Nas melhores lojas, nas mais importantes, nas mais atenadas, nas mais inclusivas, a gente vai ter esses livros aqui. Vai Legal, querido. encontrar. Eu quero pedir licença para você, para a gente poder fazer esse nosso novo momento, né? E é sempre fazer essa lembrança, esse pedido de que, por favor, assine o canal. É importante que todas e todos assinem o canal, que mostre as suas informações, que façam suas perguntas, por gentileza, assine o canal. E aí, agora, a gente vai, nesse momento, já iniciamos toda essa conversa com essa nossa estante preta. E esse primeiro livro é um livro muito interessante. Projeto Quirino, O Olhar Afrocentrado sobre a História do Brasil. Editora Fósforo, do Tiago Rogério. Esse texto é baseado
num texto da Kathleen da Silva Oliveira para o portal Afro. Ele foi idealizado, esse projeto, pelo Tiago, que busca reconstruir a história do povo negro brasileiro a partir de uma perspectiva afrocentrada, contrapondo aquele discurso que a gente está falando dessa elite branca, né? E o nome Quirino, ele homenageia Manuel Raimundo Quirino, que nós fizemos, né, na aula, no encontro passado, ele foi o nosso griot, que ele resgata, né, essa contribuição de africano, ele foi um abolicionista também, que resgata todo esse trabalho, esse olhar sobre o povo africano e todas as suas influências e confluências, né? É interessante. O projeto Quirino, ele fala e contribui para essa ideia desse combate com esse racismo, desse combate com a integração. É um livro muito interessante, vale muito a pena. Projeto Quirino, Tiago Rogério. O nosso estante 2 é Elsa, a Voz do Milênio, um livro escrito pela Nina Risi e ilustrado pelo Edson Quinte. Ele é uma biografia que homenageia Elsa Soares, óbvio, né? Ele apresenta de uma forma sensível e lúdica as dificuldades enfrentadas por Elsa Soares ao longo da sua vida, da sua infância, desde a favela no Rio, da Moça Bonita, até seu sucesso como cantora internacional. E como todo o trabalho da Nina, ele resgata, né, essa resistência e insistência de Elsa como mulher preta, todas as dificuldades. E importante que esse livro não narra só a carreira musical dela, mas também enfatiza toda a luta pela justiça social, igualdade e liberdade. E é para todo o público, né? Para o público infantil, ele mostra essa resistência, essa coragem, para esse adulto, para a gente poder lembrar dos pretos e das pretas que vieram antes, né? Elsa, a Voz do Milênio, autora Nina Risi, BR Editora. E, por fim, nós temos assim a persistência do tempo, escrito sobre a raça, poder e racismo, da autora Fátima Lima, editora Papéis Selvagens. É bem interessante esse livro, publicado no ano passado, que explora os conceitos fundamentais sobre a existência das pessoas negras, como negritude, resistência, liberdade, igualdade, e é isso que a gente fala, né? Com um referencial grande, forte, de escritoras negras brasileiras e não brasileiras, né? Que é composto de 10 secções, com 10 capítulos, é um livro muito interessante. E a autora Fátima, ela propõe um novo humanismo, uma descolonização sobre o que você está fazendo, o que você faz sobre essas questões negras. E é isso, né? Hoje, essa nossa estante preta. Por favor, deixe seus comentários. Por gentileza, façam, mostrem as coisas para a gente. Mostre o que você está achando, por favor. E assine esse canal. E vamos aqui continuar com a Rai. Rai, por favor, querida, continue. Agora é aquele momento para você ler seu poema. Sim, vou ler esse poema. O poema chama Quando Rir Era Proibido. É um poema que eu gosto bastante, né? Eu escrevi faz alguns anos e eu vou ler aqui para vocês. Quando rir era proibido. Vovó sempre me contava que no tempo de minha bisa, rir era proibido aos cativos, principalmente às mulheres. A preta ou preto, que era visto rindo com outro preto, logo era castigado. O castigo dependia da dimensão do ato cometido. Podia ir de uma bofetada se o riso fosse lascivo, chicotada se fosse riso ouvido, até a perda dos dentes, em caso de gargalhada. Rir era só para os brancos. Ria-se de felicidade,
E por que haveria um preto escravo de ser feliz? Se não fosse porque tramava furto, morte ou fuga. E por medida de precaução, proibido o riso estava. E por medida de dar exemplo e provocar medo na pretalhada, proibido o riso estava. E por medida de acostumar que os pretos não podem rir, proibido o riso estava. E para que sempre lembrassem que feliz nunca seriam, proibido o riso estava. Mas vovó também contava que em tempo de cativeiro, os pretos sempre se olhavam e aprenderam a rir com os olhos, a rir com o corpo todo, até quando suspiravam. Assim se comunicavam, riam com as pontas dos dedos e com os dedos também falavam. Quando um pelos outros passavam e sem poder se olhar, apenas se cutucavam. Riam pelos cotovelos, quando era possível encostá-los. Também riam pelos pés, cabelos e até ombros. E assim os pretos riam, e rindo se organizavam. Assim e de outras formas é que os pretos falavam, uma língua que era sua, assim decolonizavam. Rindo assim e de outros modos, podiam se organizar, criavam rotas de fuga, falavam de se encontrar, de lugares para onde ir e até como se vingar. Os pretos, quando fugiam, ao longe outros pretos ouviam, nas matas, florestas ou rios, gargalhadas a indicar o caminho a seguir, o lugar onde chegar. As gargalhadas eram grandes, de tal volume e poder, que deixavam os capatazes, seus algozes e senhores, perdidos, amedrontados, sem saber o que fazer. Aos pretos, que já fazia tempo que guardavam riso, podiam passar semanas rindo e guiando os seus. Riam de uma tal maneira que o riso virou poder. Parabéns, querida. Parabéns. Muito lindo. O Muito... riso é uma questão muito significativa para a gente, não é, Plínio? Com certeza, com De certeza. censura, de resistência, de força, de autoafirmação, de identidade, de De características. Nossa, com certeza. Com característica. certeza, com certeza. Onde a gente se vê, onde a gente se toca. Muito obrigado. Me trouxe várias lembranças aqui. Agora aquela coisa, chamo minhas tias, chamo minha mãe, o riso da minha mãe, todas as coisas assim. E quem consegue lembra, assim. Beleza. Querida, estamos nos nossos momentos finais, né? Eu vou pedir mais uma licença para você, para a gente poder, né, a gente já fazer essa finalização. E é isso, né? Essa sugestão, né, para rever nesses nossos canais, né? Mas lembrar que esse programa ele foi oferecemos essa conversa produtiva para Claude Dias, o Ivan Reis e a Júlia Aziza, que a gente retraz ela para ter essa conversa que foi muito bacana, que foi uma das primeiras que nos ajudou na formação, na informação do nosso escurecimento. Então, relembrar a Josi, né? Dessa história toda. E é isso, né? É esse momento, né? De a gente sempre falar, sempre dizer que vidas negras importam e que é esse parte importante. E principalmente, querida, agradecer imensamente sua gentileza, sua disponibilidade, sua paciência comigo, da gente ficar, pode aquele dia, e a gente está podendo conversar, aprender, e principalmente agradeço muito
boas lembranças que você me provocou, querida. Muito obrigado. Obrigada, Plínio. Eu que agradeço, né? Agradeço ao espaço, às trocas, né? É lindo quando a gente se encontra, quando a gente conversa entre a gente, quando a gente compartilha memórias também, né? Com E certeza. lembranças, né, dos que vieram antes, dos que vieram antes de nós, né? Agradeço muito aos meus ancestrais que tornaram possível, né, que eu chegasse até aqui. Muito Também obrigada pelo carinho, pela imagina. escuta e pela troca. Agradeço a você, Rai, a todas e todos que estão assistindo. E eu volto a pedir, divulgue essa questão, divulgue essa nossa conversa. Né? Traga, leve mais gente. É cumprir, porque a gente não é papinho, não dá para fazer. Né? A gente até vai fazer corte, até tudo, mas é importante ter essa conversa, que é conversa, é você aproveitar o tempo. Né? Sim. É a gente ouvir ser ouvido também. Então, assistam, deixem seus comentários, divulguem. Rai, obrigado, querida, agradeço. Muito obrigado. Obrigada, querido. Um beijo. Tchau.